O Senado já contabiliza o mínimo de 27 assinaturas para a PEC da transição começar a tramitar. A proposta foi protocolada ontem pelo senador Marcelo Castro, que também é o relator geral do orçamento de 2023. E o PT oficializa hoje o apoio à reeleição de Arthur Lira na Câmara. A candidatura do deputado alagoano também é apoiada por bolsonaristas. Começo falando sobre esses 28 senadores que já assinaram o apoio à PEC da transição, que mantém o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil a partir do ano que vem. Com isso, a proposta iniciou, então, a tramitação formal na casa, já que era necessário atingir o mínimo de 27 assinaturas. Hoje de manhã, o senador Marcelo Castro entregou o relatório preliminar do projeto de lei orçamentária anual de 2023. A expectativa é de que o orçamento do ano que vem seja aprovado até o dia 16 de dezembro. E com isso, a equipe de transição e aliados também correm para tentar, então, aprovar a PEC da transição para retirar aí o Bolsa Família do teto de gastos. Para falar sobre esse assunto, trazer as principais análises, eu já converso aqui com Leonardo Sakamoto e também com Joel Pinheiro, que já dividem a tela aqui comigo. Sakamoto, inclusive, diretamente da sala ao lado de onde eu estou. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Joel. Seja bem-vindo aqui sempre. Gostaria eu de também estar aí perto de vocês. Boa tarde. A Ia Ritinha faltar está espaço. precisando mais de você do que a gente, Joel. Para quem não sabe, o Joel está com filha pequena, né? É Bem verdade, pequena. é verdade. Não Prioridades, né? estranhem as olheiras aqui. Bom, eu quero começar falando sobre esse assunto, da PEC que começou a tramitar. A gente sabe aí que é uma tarefa difícil, agora essa aprovação no Congresso, porque a gente vai ter que aprovar essa PEC em duas casas legislativas, e precisa ter um número aí relevante, Ela precisa ser aprovada por 3/5 dos parlamentares em 2 turnos nas 2 casas. E aí também não é necessária a sanção do presidente, Esse é o caminho que a PEC deve percorrer. E aí, justamente, ela precisa desse quórum para ser aprovada, mas o que eu quero perguntar é o seguinte, Se na opinião, vou começar pelo Sakamoto. Qual que é a expectativa a respeito dessa tramitação, Sakamoto? Você acha que vai ter muita mudança? Se eles vão conseguir realmente aprovar essa PEC sem modificações de 0 a 10, qual a chance disso acontecer? Sem modificações, zero. Né? Eu detesto cravar alguma coisa, mas eu estava conversando com muita gente na última semana e a possibilidade é muito pequena. Inclusive, parte dos senadores que não são da base do futuro governo Lula até acreditam que uma parte do projeto que foi construído para ser analisado foi feito meio como bode na sala para poder queimar gordura, para poder tirar fora e queimar gordura. É claro que a prioridade, do governo Lula é aprovar. Ele quis o quê? Olha, quero tirar o valor relacionado ao pagamento dos R$ 600 de Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, mais os R$ 150 por criança que ele prometeu, Quero tirar do teto de gastos, quero poder botar isso para fora do teto de gastos durante os 4 anos. Da mesma forma, também quero abrir espaço para pagar e bancar o Farmácia Popular, programas de alimentação, e também permitir um certo nível de investimento, O teto de gastos, para quem não sabe, ele não impede apenas que você aumente os gastos apenas pela inflação, impede que aumente acima da inflação os gastos públicos ano a ano. Ele também fala que se vier uma nova receita, você não pode aumentar os gastos pura e simplesmente, mesmo que tenha mais receita. Isso vai acabar para gerar superávit. O que acontece na prática é que o governo Lula pediu que, olha, se aparecer receita nova de universidades, ou receitas não previstas, ou receita para a universidade, receita de fundo ambiental que for dado por outros países, isso aí a gente pode gastar até um certo limite. Então, tem muita coisinha que é importantíssima, mas vai acabar caindo. E talvez o elemento que mais cai é o tempo de duração desta exceção, do teto de gastos.
mais provável é que o Congresso entregue para Lula apenas 2 anos acima do teto e não 4. Para quê? Porque o Congresso quer ver qual que vai ser a próxima âncora fiscal do governo Lula. O que que o governo vai colocar no lugar do teto de gastos, né? Agora, até lá, muita água pode rolar, pode-se, inclusive, pensar uma citação nessa PEC de que, ó, o teto de gastos vai ser desativado e vai se colocar uma outra coisa no lugar, mas do jeito que está apresentada, dificilmente ela vai ser aprovada. Pois é, a princípio, né, inclusive se queria aí uma aprovação, né, sem que o Bolsa Família, aliás, ficasse fora do teto de gastos, né, por tempo aí ilimitado, depois 4 anos e agora a gente tem aí provavelmente se encaminhando para que sejam 2 anos, né, Joel? Deixar fora do teto de qualquer regra fiscal indefinidamente, ou mesmo pelo mandato inteiro, era de uma irresponsabilidade total, gente. Não tem que, a gente não sabe nem as condições em que o Brasil estará daqui a 4 anos, as condições sociais, as condições econômicas que o Brasil estará. Então, prometer um gasto muito relevante, como esse auxílio de 600 por mais 4 anos, ou ainda indefinidamente, seria uma irresponsabilidade total, porque você cria um gasto muito relevante, um gasto grande do Estado brasileiro, fora de qualquer regra. E daí fica fácil, sempre que o Estado precisar ou quiser, por algum motivo, gastar mais, define esse gasto como fora do teto de gastos, mantém um teto, outra regra fiscal para inglês ver, porque na prática o grosso está sendo gasto fora dele. Então, realmente, a proposta que o governo gostaria de passar, a proposta dos sonhos do governo, não é a proposta que seria boa para o Brasil, que é uma proposta que consiga conciliar um gasto social importantíssimo, sim, neste momento, com credibilidade para as contas públicas, para que investidores, para que pessoas que queiram emprestar dinheiro ao Estado brasileiro saibam que há uma perspectiva realista do Estado conseguir honrar seus compromissos. Sem isso, ninguém vai querer investir no Brasil e emprestar dinheiro para o Estado brasileiro, e o Estado precisa disso, porque o Estado ele não paga todas as suas contas com impostos, ele depende de ser financiado também pelo mercado. Essa é a discussão que a gente está vendo no Congresso agora. Eu acredito que uma solução de equilíbrio, como essa dos 2 anos, já é muito preferível à solução anterior, de 4 até indefinido. Para mim, o ideal seria 1 ano, né? Mas com uma contrapartida. A contrapartida é a seguinte: esse programa que o governo Bolsonaro criou, esse auxílio, embora o valor de R$ 600 seja bom e ajude muita gente, ele é muito ineficiente. Ele criou um monte de gargalos, um monte de ineficiência, de usos espúrios do programa, que façam com que o impacto social dele seja muito menos potente. Acabou de sair um estudo aqui, se eu não me engano é da IPEA, mostrando que, olha, de fato, desde que o programa passou a pagar R$ 600, a pobreza diminuiu. Mas foi uma redução pequena da pobreza se comparado ao aumento brutal de gastos que esse programa significou. Então estava na hora de reformular esse programa, trazê-lo mais próximo ao que era o Bolsa Família, corrigindo uma série de distorções dele, como, por exemplo, você tem um incentivo enorme para se registrar como família de uma pessoa só nesse programa. Mais do que dobrou o número de famílias de uma pessoa só, porque cada uma ganha 600. E não ganha mais de acordo com os filhos, com os dependentes que você tenha. Então ele criou uma série de distorções que seria muito bom corrigir para aumentar a potência social desse programa, sem que fosse aumentado o seu custo econômico. Ao mesmo tempo, com uma PEC que sim, permite uma certa tolerância, ele é importante agora, mas não uma tolerância indefinida.